Você sabe o que a maioria dos homens nunca entende? Ela não se afasta porque perdeu interesse. Ela se afasta porque você parou de procurar. E antes que você comece a se enganar com explicações fáceis sobre beleza, status ou charme, deixa eu te dizer, isso que vou revelar muda completamente a forma como você vê cada interação que teve com ela. A verdade é desconfortável, mas vai direto na raiz do que acontece na mente dela quando você para de insistir, quando você se recusa a se humilhar por atenção e até quando você decide simplesmente seguir sua vida. Imagine isso. Enquanto você está se perguntando se ela ainda pensa em você, seu silêncio começa a criar um espaço que ninguém mais pode preencher. E nesse espaço, algo curioso acontece, algo que a faz reconsiderar, analisar cada gesto seu e muitas vezes sentir mais por você do que ela jamais admitiria. A ciência do comportamento feminino mostra que mulheres, assim como homens, respondem a sinais sutis de valor e desejo, mas de uma forma que muitos homens interpretam errado. Elas processam atenção e ausência em níveis quase inconscientes. Parar de correr atrás não é desistir. É criar atenção psicológica que ativa emoções profundas que ela nem percebe que sente. E aqui está o detalhe que ninguém nunca vai te contar. Quanto mais você parece indiferente, mais poderosa se torna a curiosidade dela sobre você. E não é sobre manipulação, é sobre entender a psicologia real por trás de como elas conectam interesse com percepção de valor. No fim deste vídeo, você vai entender o que acontece na mente dela quando você simplesmente decide se afastar. Você vai descobrir por que esse simples gesto de autorrespeito, de não correr atrás desesperadamente, pode virar a dinâmica a seu favor, de maneiras que a maioria dos homens nunca consegue imaginar. Fique comigo, porque a explicação completa é tão contraintuitiva, tão polêmica, que vai desafiar tudo o que você pensava sobre atração e desejo. E quando você entender, vai finalmente ver por que ela não consegue esquecer certos homens, e talvez nunca consiga te esquecer. 1. O poder do silêncio masculino. A maioria dos homens acha que precisa correr atrás, enviar mensagens o tempo todo, mostrar interesse 24 horas por 7 dias. Mas os que realmente deixam marca não fazem nada disso. O silêncio estratégico desperta mais atenção e desejo do que qualquer gesto óbvio de interesse. Quando você se afasta e reduz a busca constante, cria um espaço psicológico que ativa a curiosidade dela. O cérebro feminino começa a preencher lacunas. O que ele está fazendo agora? Por que ele não me procurou? Essa ausência gera antecipação, aumenta a percepção de valor e coloca você em uma posição de mistério. Ela não percebe conscientemente, mas seu comportamento muda. Ela reflete sobre você mais profundamente, pondera decisões e até reavalia sentimentos. Essa dinâmica se conecta com o princípio da recompensa prevista. Quando algo é incerto, o cérebro dá mais atenção e cria emoção. Você se torna memorável não pelo que fez, mas pelo que ela sente falta. Pense em 2 cenários. No primeiro, você envia mensagens constantemente, pergunta sobre cada detalhe da vida dela e mostra ansiedade para marcar encontros. Ela vê, mas rapidamente se acostuma. O interesse cai. No segundo cenário, você pausa, foca na sua rotina, responde de forma ponderada e não corre atrás desesperadamente. Ela percebe a ausência, sente a diferença e seu cérebro inconsciente começa a valorizar sua presença de uma forma que mensagens e ligações nunca fariam. A atração cresce silenciosa, mas poderosa. Diminua a frequência de mensagens sem sumir completamente. Responda de forma equilibrada. Concentre-se em sua rotina, projetos e hobbies. Deixe sua vida ser interessante por si só. Mostre consistência emocional. Não demonstre ansiedade se ela não responder imediatamente. Use a comunicação de valor, não de necessidade. Pequenas mensagens que indicam presença sem desespero funcionam melhor.
Evite o erro clássico de ignorar completamente ou se tornar frio demais. Isso destrói a conexão e cria ressentimento. Estou no meio de umas coisas agora, mas vamos conversar mais tarde. Você já percebeu alguma mudança no interesse dela quando você se afastou um pouco? Compartilha sua experiência. No próximo ponto, vamos ver por que a ausência não apenas desperta a atenção, mas faz ela valorizar você mais do que nunca. Algo que a maioria dos homens nunca entende. 2. Por que a ausência faz ela valorizar mais? A maioria dos homens acha que desaparecer um pouco faz ela perder interesse, mas na verdade, o que poucos percebem é que a ausência faz ela refletir sobre você mais do que qualquer presença constante poderia. Quando você se afasta estrategicamente, ela começa a valorizar não o que você diz, mas quem você é e o espaço que ocupa na vida dela. O cérebro feminino reage à ausência com um mecanismo chamado reflexão de valor. Quando você está sempre disponível, ela subconscientemente assume que você é garantido, previsível e, portanto, menos desejável. Mas quando você reduz a presença, cria um vazio emocional que ativa antecipação e curiosidade. Ela começa a lembrar momentos bons, pequenas interações, detalhes que antes passavam despercebidos. É a combinação de inconsistência com autossuficiência que cria tensão positiva. Isso não é manipulação, é o efeito natural de valor percebido, onde a mente feminina equilibra desejo e segurança emocional. Imagine dois homens. O primeiro manda mensagens todo dia, pergunta sobre tudo, quer encontros constantes. Ela começa a ver tudo como rotina e perde interesse. O segundo pausa, mantém sua vida ocupada e responde de forma equilibrada. Ela nota ausência, sente falta de atenção genuína e começa a refletir. O que ele está fazendo agora? Por que ele não me procurou? Esse pensamento repetido gera uma valorização real, silenciosa e emocionalmente poderosa. Reserve tempo para suas atividades e interesses. Não deixe sua atenção depender da reação dela. Evite checar constantemente mensagens ou redes sociais para ver se ela respondeu. Responda de forma ponderada e de qualidade, não por obrigação ou ansiedade. Permita que a ausência crie curiosidade, mas sem se tornar inacessível de forma fria. Não confunda ausência estratégica com negligência. Ignorar completamente destrói qualquer conexão. Estou no meio de algumas coisas importantes, mas depois podemos conversar melhor. Você já notou que quando se afastou um pouco, ela começou a valorizar você mais? Conte sua experiência. No próximo ponto, vamos explorar como o desapego masculino ativa emoções profundas nela, algo que vai muito além da simples ausência. 3. O efeito do desapego na psicologia feminina. A maioria dos homens acredita que mostrar interesse constante é o caminho para conquistar, mas na realidade, desapegar é o que realmente faz ela prestar atenção. O desapego masculino cria tensão emocional e curiosidade genuína, tornando o homem mais memorável e desejável sem precisar se esforçar para impressionar. Quando você se distancia emocionalmente, de maneira equilibrada, ela percebe liberdade e confiança em você, dois sinais que o cérebro feminino associa com segurança e valor. A ausência não significa desinteresse, mas consistência interna. Ela passa a observar seu comportamento com mais atenção, refletindo sobre cada gesto seu, cada decisão e cada atitude. A antecipação gerada pelo desapego ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, fazendo com que os momentos em que você se mostra presente se tornem mais impactantes. Ao mesmo tempo, você demonstra que não depende de validação externa, e isso muda a percepção dela sobre sua masculinidade de forma silenciosa e poderosa. Você já percebeu quando um amigo simplesmente deixa de correr atrás de algo ou alguém? A diferença que isso faz na maneira como os outros passam a vê-lo é sutil, mas profunda. O mesmo acontece na atração feminina. Quando você desapega, você deixa de ser previsível.
Ela sente o contraste entre a rotina de atenção que outros oferecem e o seu comportamento calmo, independente e focado em si mesmo. Isso cria tensão emocional que é irresistível, porque ela não consegue prever como você vai agir, nem controlar seus sentimentos em relação a você. Esse é o poder do desapego aplicado de forma natural. Foque em sua vida, hobbies e crescimento pessoal. Seja interessante primeiro para você. Limite a comunicação de forma equilibrada, não desapareça totalmente, mas também não se torne previsível. Mantenha consistência emocional. Não se deixe levar pela ansiedade de querer respostas imediatas. Demonstre atenção de qualidade, não quantidade. Cada interação deve ser significativa, não automática. Evite o erro de se tornar frio ou inacessível demais. Isso não gera desejo, gera ressentimento e desconexão. Tenho algumas coisas importantes agora, mas depois podemos conversar com calma. Você já sentiu que se afastar fez ela perceber seu valor de forma diferente? Compartilhe sua experiência. No próximo ponto, vamos revelar o erro fatal que a maioria dos homens comete quando tenta manter a atenção feminina. E por que isso destrói a atração, mesmo quando você pensa que está fazendo tudo certo. 4. O erro fatal dos homens carentes. A maioria dos homens acredita que demonstrar ansiedade ou necessidade vai mantê-la interessada. Mas, na realidade, isso é o que faz ela perder a atração rapidamente. A carência manifesta destrói o mistério, a tensão emocional e o valor percebido. E é exatamente isso que você precisa acordar para entender. Quando você age apegado ou precisa de validação constante, ela percebe mais do seu medo de perder do que do seu valor real. Isso reduz imediatamente a atração porque, inconscientemente, o cérebro feminino associa segurança e masculinidade com estabilidade emocional. A antecipação, a curiosidade e o desejo desaparecem quando tudo se torna previsível. Sua atenção é garantida. Suas respostas são imediatas. Sua presença não exige esforço. A inconsistência saudável, o desapego e a confiança interna são o que realmente mantém interesse, enquanto a carência abre espaço para desvalorização e desinteresse. Este é o ponto que muitos homens nunca aprendem, e é justamente por isso que você precisa acordar para mudar a forma como se apresenta. Você já percebeu quando homens ficam desesperados por respostas, mensagens ou encontros, e isso afasta as mulheres ao invés de aproximar? Isso acontece porque a mente feminina lê a necessidade como sinal de baixa autoestima e dependência. Por outro lado, homens que mantêm calma, foco na própria vida e respostas ponderadas demonstram controle emocional e valor interno, gerando atração real e duradoura. É uma diferença sutil, mas psicológica e emocionalmente poderosa. Mantenha controle sobre sua própria atenção e emoções. Não dependa dela para validação. Evite mensagens ansiosas, ligações excessivas ou insistência para encontros imediatos. Desenvolva hobbies, projetos e amizades que alimentem sua autoconfiança. Responda de forma ponderada e de valor, não por necessidade ou pressão. Não confunda calma com desinteresse. Mostrar valor sem ansiedade é diferente de se tornar frio ou inacessível. Estou cuidando de umas coisas agora, mas depois podemos conversar melhor. Você já percebeu momentos em que a ansiedade matou sua própria atração com ela? Conte sua experiência. No próximo ponto, vamos descobrir como transformar sua indiferença em desejo genuíno. O último segredo que muitos homens nunca aprendem, mas que muda completamente a dinâmica. 5. Como transformar sua indiferença em desejo? A maioria dos homens acha que precisa provar interesse constantemente para manter a atração. Mas, na verdade, mostrar indiferença consciente é o que faz ela sentir desejo genuíno por você. Quando você demonstra foco em si mesmo, equilíbrio emocional e uma presença que não depende dela,
Você ativa sinais de valor e curiosidade que tornam você irresistível. O cérebro feminino responde de maneira intensa a sinais sutis de valor percebido. Indiferença estratégica cria inconsistência emocional, que ativa áreas de recompensa e curiosidade. Ela passa a perceber você não como alguém previsível, mas como uma figura que possui autonomia, controle interno e confiança. Esse contraste entre atenção limitada e valor interno gera atração porque seu comportamento não está ligado à necessidade ou ansiedade. Ela começa a notar pequenas ações, gestos e palavras, conectando-as a uma percepção de masculinidade firme, segurança emocional e novidade, 3 pilares que desencadeiam desejo. Quando você mantém esse equilíbrio de forma ética, ela sente interesse crescente, mas sem perceber que foi você que mudou a dinâmica. Você já notou que quando alguém não corre atrás desesperadamente, mas mantém uma vida própria interessante, a presença dessa pessoa se torna magnética? É a mesma lógica na atração feminina. Homens que mostram excesso de necessidade criam rotina emocional. Homens que equilibram atenção e desapego criam tensão, interesse e antecipação. Ela percebe a diferença inconscientemente, e essa percepção se transforma em desejo silencioso e consistente. Esse efeito é natural, profundo e baseado em psicologia, não em truques ou manipulação. Mantenha foco nas suas atividades, projetos e crescimento pessoal. Seja independente emocionalmente. Responda de forma ponderada e significativa, sem precisar provar interesse constantemente. Crie momentos de presença de valor, conversas curtas, interessantes, que reforcem sua personalidade e estabilidade. Evite se tornar previsível. Pequenas variações na disponibilidade criam tensão positiva e mantêm curiosidade. Não confunda indiferença estratégica com frieza ou afastamento emocional total. Isso destrói conexão e confiança. Estou no meio de algumas coisas agora, mas depois quero ouvir o que você tem a dizer. Você já percebeu mudanças no interesse dela quando manteve equilíbrio entre atenção e desapego? Compartilhe sua experiência. Agora que você entende como a indiferença consciente ativa desejo, está pronto para aplicar todos esses princípios e transformar a dinâmica de atração de forma natural e poderosa. Se você acha que conquistar uma mulher é sobre correr atrás, demonstrar ansiedade ou provar interesse constantemente, você está completamente enganado. A verdade que ninguém vai te contar é esta. A maioria dos homens perde porque insiste demais, não porque não é bom o suficiente. Ela não se afasta por falta de atenção, mas pelo excesso. E isso não é só teoria, é psicologia real que muitos homens ignoram a vida inteira. O que quero que você entenda é simples, mas radical. Quando você mantém seu valor, controla sua atenção e permite que a ausência estratégica crie curiosidade, você se torna memorável de uma forma que nenhum gesto desesperado poderia gerar. Essa é a linha tênue entre ser apenas mais um que ela conhece e ser alguém que ela realmente lembra, sente falta e valoriza. E aqui está o ponto mais controverso. Muitos homens acham que precisam lutar para provar interesse, quando na realidade a luta real é contra a própria ansiedade e carência. A atração não vem do esforço excessivo, vem da presença equilibrada, do desapego consciente e do respeito próprio. Se você não acordar para isso, vai continuar repetindo os mesmos erros, se perguntando por que ela perde interesse, mesmo quando você acredita que fez tudo certo. Agora, quero ouvir de você. Conte nos comentários. Já teve alguma experiência em que se afastar ou manter equilíbrio mudou a forma como ela agiu ou pensou sobre você? Eu vou ler cada comentário e, quando fizer sentido, vou te responder para criarmos uma conversa real. Sem fórmulas mágicas, sem truques, apenas psicologia aplicada e experiências de vida. Lembre-se, a chave não está em conquistar a atenção dela o tempo todo, mas em conquistar respeito, curiosidade e valor na mente dela. Se você começar a aplicar isso,
vai perceber mudanças que a maioria dos homens só sonha em entender. E sim, é desconfortável admitir, mas essa é a realidade que poucos têm coragem de encarar.